Declaração do Imposto de Renda 2022, que é feito agora em 2023. Vamos falar a respeito disso e dar algumas dicas. Olá a todos, recados gerais aqui de todo o início de vídeo, nos sigam nas redes sociais, aqui no YouTube nos nossos dois canais, Kinea Investimentos e Cortes Kinea, e no Instagram, acompanhem tudo que a gente faz por lá, no link da bio, tem acesso ao site e na palma da mão você acessa tudo que a gente faz. Bom, vamos falar de um assunto que todos os anos demanda aí dos investidores uma atenção, um certo nível de organização de alguns documentos para conseguir fazer o imposto de renda dos seus investimentos. Especificamente, investimento de fundos listados. E obviamente eu estou falando aqui dos fundos imobiliários, todos que a gente tem aqui na casa, aqui na Kinea, e do nosso fundo de infraestrutura, o CADIF. É bastante importante a gente passar por algumas informações para que não fique nada de fora. E eu acabei não falando, mas a gente também tem o nosso FIAGRO, ele entra nas mesmas características dos fundos imobiliários, a gente vai passar um geral aqui. Bom, vamos lá. Quais são as principais informações? A gente fala isso todos os anos. São três principais informações de todo qualquer fundo listado que você vai precisar colocar nos sistemas da Receita. O saldo financeiro a custo de aquisição que você tem ao final de 2021 e ao final de 2022, os rendimentos que você recebeu, que enquadrado, seguido ali algumas diretrizes da legislação, quase sempre para fundos imobiliários e fundos de infraestrutura são isentos de imposto de renda. E também, se você compra e vende cotas desses fundos listados, às vezes você tem ganho de capital, às vezes você teve um ganho de capital que foi seguido de uma perda de capital, ou seja, você pode compensar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Vamos fazer observações em relação ao saldo. Esse é o que gera mais dúvidas. Dica de ouro aqui. Jamais declare o saldo daquele fundo imobiliário ou daquele fundo de infraestrutura que você tem pelo preço de fechamento dos finais de ano. Eu vi muito investidor fazendo isso. Pega lá, qual que foi a cota de fechamento ali na bolsa no último dia do ano. Ele vai lá e coloca essa cota no imposto de renda dele. Isso está errado. O que você precisa fazer é, a cada cota que você compra, você tem que apurar o seu preço médio. Então comprei 10 cotas a R$10, mais 10 cotas a R$15, mais 10 cotas a R$20. Tudo isso precisa ser somado, dividido pelo número total de cotas dessas compras, você vai ter um preço médio. Bacana? Se você fizer uma venda, a qualquer preço que seja, esse preço médio ele não vai ser alterado. Porém, se você fizer compras, mais do que essas três compras que eu dei aqui de exemplo, ao longo do ano, ele vai alterar o seu saldo. Então, a regra de ouro é, saldo não é por preço de fechamento na bolsa, é por preço médio de compra. Todas as compras que você fez, você precisa ter elas registradas. Se você não ter elas registradas, elas estão na tua nota de corretagem. Onde pegar a nota de corretagem? Na sua corretora. Às vezes tem no site, às vezes você precisa ligar para a sua corretora para pegar. Mas, de novo, dando um destaque bastante grande para essa questão, toda vez que você faz compras ao longo de um ano, você vai alterar o valor do saldo e o valor da cota média que você tem ali no teu portfólio. E isso influencia para se você vai ter ganhos ou perdas nas cotas que você vai vender subsequente àquelas compras. Precisa prestar bastante atenção a isso, porque se você tiver ganhos de capital, já vamos entrar aqui nessa segunda questão, você precisa recolher da ARF até o final do mês seguinte. Normalmente o bankline de vários dos bancos e de várias das plataformas já tem um sisteminha ali para você fazer o cálculo do DARF. Se por um acaso você não lembra o código ou qualquer coisa do tipo, tá lá na nossa cartilha de R, vou falar mais dela no finalzinho do vídeo, mas como a gente sempre fala todo ano, todas as informações estão em detalhe por lá. Bacana? Então falamos de saldo, passamos rapidamente pela parte de ganho de capital. Vou falar a respeito agora dos rendimentos. Essa é a informação mais simples. Através do informe de rendimentos enviado pelo administrador fiduciário do teu fundo imobiliário, está lá a conta pronta. O quanto foi pago de rendimentos ao longo daquele ano é aquele número que você transfere para a sua declaração. Aonde? De novo, está lá na nossa cartilha. Em que item, em que conta, em que código, tudo direitinho. Eu vou dar uma dica importante, tá? Fonte pagadora dos rendimentos é o CNPJ do administrador fiduciário. No caso dos fundos da Kinea, a gente tem a Intrag DTVM. Ela é uma empresa do Grupo Itaú. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas se confundem e falam, poxa, é o informe de rendimentos dos fundos imobiliários da Kinea, mas por que tem esse nome Intrag? Porque ele é o prestador de serviço da administração fiduciária, portanto, vem com o nome dele, portanto,
fonte pagadora é o administrador. Muita gente coloca o fundo. Mas e aí, eu coloco fundo aonde? Lá no saldo. No saldo você coloca nome, CNPJ do fundo e o saldo, como a gente colocou alguns minutos atrás e explicou aqui no vídeo, ok? Quando a gente está falando dos rendimentos, fonte pagadora é no nosso caso, a Intrag ou o administrador do fundo em questão. Bom, então vamos consolidar aqui as 3 principais informações. Primeiro, saldo financeiro, onde eu pego as informações nas notas de corretagem fornecidas pela sua corretora. CNPJ do fundo, nome do fundo, e aí você coloca tudo isso no sistema da Receita. Rendimentos vem no informe enviado pelo administrador, no caso dos fundos da Kinea é a Intrag, não estranhem o nome, está correto. CNPJ da Intrag como fonte pagadora. O sistema da Receita vai te pedir tudo isso. Por último, ganho de capital. Presta muita atenção no primeiro item, que é o saldo, porque se você transacionou, foi comprando muitas cotas e vendendo muitas cotas ao longo do ano, você tem ganho de capital que deveria ter sido tributado pelo recolhimento da DARF ao final do mês, né? Na verdade, ao final do mês seguinte ao mês que você fez a operação, mas presta muita atenção para o momento onde você tem ganhos ou perdas, porque se você tem perda, você pode abater dos ganhos e não pagar o DARF, tudo bem? Consulta o teu contador para tudo ficar direitinho e não correr nenhum risco, combinado? Por último, vamos lá, eu falei bastante coisa aqui, é difícil, vocês vão ter que parar o vídeo para anotar tudo, mas não precisa. No nosso site tem uma cartilha com todas essas informações. É um texto um pouco corrido, é uma cartilha ali de 2, 3 páginas que eu brinco que é quase uma leitura de cabeceira, mas dá para ler rapidamente. Tem tudo lá, a gente tem uma área de atendimento que fica disponível durante a fase aí de declaração de imposto de renda para ajudar todos os investidores. E na área de RI, para algumas dúvidas, a gente sempre presta um atendimento para quem precisar. Então, obrigado a todos, espero que isso tenha ajudado a minimamente fazer aquela primeira organização, quais documentos separar e tudo mais, para que vocês consigam fazer um imposto de renda de fundos listados com um pouquinho mais de tranquilidade, ok? Um grande abraço.